Graças a Deus, irmãos, boa noite. Tudo bom? Irmãos, é sempre muita alegria estar com os irmãos. É um carinho especial que eu tenho com a igreja, isso é fato. Toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, mas vocês vão aguentar sempre, não tem problema, porque é sinal de gratidão pela vida dos irmãos e pela vida da igreja. Isso é muito, muito legal. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou da Primeira Igreja Batista de Taubaté. E é sempre muito bom estar com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 26. A gente vai conversar um pouquinho sobre Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 31. Todo mundo achou? Amém? Diz a palavra do Senhor, é do versículo 31 até o versículo 55. A leitura é um pouquinho extensa, mas ela é importante para o contexto dessa noite. Vamos lá. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou-lhe a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se para orar outra vez. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele. Estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre, e o beijou. E Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir para o meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Está acabando, 54. Como então se cumpriam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer exatamente dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Amém? A leitura é um pouquinho extensa, mas ela é importante para o contexto. Irmãos, você consegue imaginar um Deus, Filho de Deus, vem à Terra, se esvazia e se faz em semelhança de homem, assim como eu e você, e tem uma mãe que cuida dele, uma criança, que ensina ele a andar, a trabalhar, a se limpar, a viver como um homem, assim como eu e você. Dá para imaginar o Deus de todo o universo, a quem todos dependem, precisou depender de um ser humano para cuidar dele? Parece estranho uma história dessa, né? Muito esquisito, parece que Jesus ele se esvazia, vem a viver no meio de nós e alguém cuide dele, ensine ele a profissão lá, né? Talvez na cultura judaica não era uma cultura muito tranquila, né?
O pai devia ser bem rígido. Imagina Jesus tomando um xingo logo cedo, porque não cortou a madeira no tamanho certo. Ou porque na hora de fazer a casa ali, fez a meio torta, a pedra de esquina não ficou bonitinha ali, deu errado. Ele foi homem assim como eu e você, e dependeu de pessoas para que ele pudesse viver, certo? Mas assim, ele precisou ser cuidado, ele precisou ser tratado. O que a gente vai comentar hoje são os perigos da autossuficiência. Às vezes eu e você achamos que nós não dependemos de ninguém, não dependemos de nada, que nós por nossas próprias forças somos suficientes, o suficiente para lidar com todas as coisas sozinhos. Ou que nós somos já com 158 anos de caminhada em Cristo, né? Eu já ouvi todo domingo, toda quarta-feira, todo dia eu já ouvi a palavra do Senhor. Eu leio a palavra há 40 e tantos anos, né? Quanto a minha idade é menos um pouquinho, mas só para colocar. Há 89 anos eu ouço a palavra do Senhor Jesus, já sei de tudo. Esse texto que você falou, eu sei de cor. Graças a Deus por isso. Você está aplicando, está tudo bem. Mas a gente acha que isso é o suficiente para que a minha vida seja totalmente suficiente. A suficiência está em Cristo e na sua palavra. Nós somos amplamente dependentes do Senhor. E dentro desse texto, a gente vai enxergar um pouquinho um paralelo entre a posição de Jesus no Getsemane e a posição dos discípulos. Cada um tem um comportamento diferente. Agora Jesus já está maduro, está no momento de maior aflição da vida dele. E a gente vai ver um paralelo entre as duas condições e um paralelo para o meu e o seu coração. E o tema da mensagem nessa noite é os perigos da autossuficiência. Às vezes a gente é amplamente dependente de nós mesmos. E quando nós somos dependentes de nós mesmos, sozinho, a gente não para de pé. Sendo assim, olhando para o texto e voltando na condição ali, você já imaginou Jesus na EBD da sinagoga? Sendo ensinado pelos responsáveis da sinagoga? Você consegue imaginar alguém ensinando o Criador da palavra a ler e escrever? É muito estranho. Dentro disso, a primeira lição que eu gostaria de deixar com vocês essa noite está lá nos versículos 31 e 33. Diz assim: um coração autossuficiente nos leva a duvidar da palavra de Deus. O texto diz o seguinte, versículo 31. Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Gente, quem que disse a frase, ainda essa noite todos vocês me abandonarão? Jesus. O Pedrão, amplamente suficiente, ele falou que Jesus estava mentindo. Jesus disse uma verdade, ele cita Zacarias, dizendo o seguinte: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele cita o texto, Jesus está falando, e Pedro falou assim: não, fica tranquilo, ninguém vai abandonar o Senhor. É isso que o texto diz, né? Olha lá. Pedro falou: ainda essa noite, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. A palavra que Cristo dá ali, naquele momento, para Pedro, ela entra num lugar do coração de Pedro que derrubou a máscara dele. Expôs a verdade do coração de Pedro. Pedro ainda não era um homem amplamente convertido. Ele estava ali com os discípulos, ele via Jesus, ele vai ter uma conversão genuína, mais um pouquinho para frente. Mas nesse momento, a palavra de Jesus, naquela hora ali, faz com que Pedro exponha algo que não era uma verdade do coração dele. Gente, Jesus está citando o texto, não é o Rafael ou não é outro qualquer irmão. Jesus falou para Pedro: todo mundo vai abandonar. Ele falou assim: não, fica tranquilo, nenhum de nós vai abandonar. E quando ele fala isso, todo mundo fala assim: é verdade. Não acontece isso com a gente também? A palavra do Senhor, ela é viva, verdadeira e eficaz. Ainda que nenhum outro profeta se levantasse para uma profecia, a Bíblia já é suficientemente tudo que a gente precisa para ser salvo. Isso se chama suficiência bíblica. A palavra de Deus já é suficiente. Tudo está escrito aqui para que a gente seja salvo. Tudo para a nossa vida, para que a gente crê em Deus e caminhe para o céu, está escrito no texto. E às vezes a gente fica pensando assim: mas é Jesus que falou, né? Será que era isso mesmo? Será que é verdade? Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu não vou. Pedro está deixando isso claro. Romanos diz o seguinte, Romanos 7,18. Sei bem que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer eu continuo fazendo.
Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Gente, não é na nossa capacidade que a gente vive. Não é nas nossas forças ou na nossa suficiência. É na suficiência da presença de Cristo. Por mais que a gente tente acertar ou tente fazer certo, tem alguma coisa aqui dentro que não diz que a gente é capaz o suficiente. Quando a Bíblia fala que nós somos fracos, ela está dizendo com muita verdade. Somos fracos mesmo. Somos amplamente dependentes do Senhor. Por mais que a gente tenha 495 anos de caminhada, não adiantou nada, mano. Se a sua vida não está ligada com Cristo e se Ele não é o suficiente no seu coração, é bom repensar a rota aí, porque tem alguma coisa esquisita. Se nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador, e Ele é o nosso único Salvador, Ele precisa ser o dono do nosso coração. E a suficiência, de novo, está na presença do Senhor. Rafael do céu, quer dizer que agora não precisa fazer mais nada, né? Então se está tudo na mão de Cristo, larga para Ele lá, né? Ele morreu na cruz mesmo, vamos colocar tudo lá para Ele lá, e eu faço o quê? Cruzo o braço e espero. Não é isso que a palavra vai dizer pra gente, né? Vamos lá. Versículo 34. Jesus respondeu: asseguro-lhes que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, quando a gente vai olhar para esse texto, a gente começa a enxergar algumas coisas engraçadas ou interessantes. Jesus prevê que Pedro iria negar quantas vezes? 3 vezes. Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes os discípulos adormecem? 3 vezes também. E Jesus ora 3 vezes. Quer dizer que eu tenho que ir lá jogar na loteria 3 que vai dar? Não, nada a ver. Não é misticismo. Não é nada a ver. Não tem nada a ver isso. Gente, é só para a gente entender, o autor, ele tem uma intenção de nos dar uma reforçada num contexto interessante. No hebraico, embora quem escreveu, não escreveu em hebraico, escreveu em grego, mas a ideia dele está no hebraico ali, está vivendo com o povo da região. Não tem superlatismo, não tem superlativo no hebraico. Então não tem santíssimo no hebraico, não tem. Para afirmar o íssimo, que é no nosso português, ele fala santo, 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 para santíssimo. Por isso que os anjos cantam lá em Isaías, santo, santo, santo. Porque não tem o superlativo no hebraico. Então, tudo que é falado 3 vezes, né, não é você chegar amanhã, né, abrir a porta vai abrir. Não é isso. A gente está falando que na cultura, na língua deles, a forma de expressar algo grandioso, altíssimo, maravilhosíssimo, não sei se é essa palavra, mas tudo que é para expressar o ismo do superlativo é repetido a mesma palavra 3 vezes. Por isso você vai enxergar no texto várias vezes, santo, santo, santo. Nesse momento, Jesus, ele está demonstrando, por orar 3 vezes, né? Ele está demonstrando a complexidade da situação. É nessa intenção de chamar o pessoal para orar 3 vezes ali, é para mostrar que o negócio era... A intenção do autor é dar para que a gente entenda que é de verdade mesmo. O negócio é sério com gosto. E tanto é sério com gosto, Jesus ora 3 vezes. E para a gente enxergar o coração dos discípulos, eles dormem 3 vezes também. Para enxergar o grau não é de desprezo, mas o grau que eles não estavam dando tanta atenção para a situação. Eles estavam com o mestre, está tudo sossegado, nada vai acontecer. Tanto é que a gente repara isso, fica muito claro quando Pedro fala. Fica muito claro esse tipo de vergonha. Eu anotei aqui, ó. A nossa vergonha é proporcional à nossa autossuficiência. Jesus está declarando no texto, através desse contexto inteiro, o grau de prioridade que ele estava dando para aquela situação, e os discípulos o grau de desprezo, ou de não ligar suficientemente para essa situação. Enxerga nessa condição de contexto cultural aqui, de língua, essa expressão de temor, de medo do que estava acontecendo. E eles, o desprezo do que estava acontecendo. Você enxerga isso bem claro. Pra gente, na nossa vida, às vezes a gente despreza muito a palavra do Senhor Jesus. Ou despreza muito os períodos com Deus. Hoje de manhã um adolescente me perguntou na igreja: Rafael, como é que funciona pra gente fazer jejum? Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu tenho lido que várias religiões fazem campanhas de jejum e tem várias condições, né? Eu falei, carinha, eu não estou te entendendo, eu não consegui raciocinar a lógica, explica para mim. Aí ele falou assim, não, se eu fizer 7 dias de jejum, eu vou ser abençoado? Eu falei assim,
Baseado aonde você viu isso? Não, se eu fizer 21 dias de jejum, eu vou ser abençoado? Pô, jejum e oração é obrigação do crente. Se é 21, se é 7, se é 14, não interessa. A Bíblia manda você jejuar e orar. Se Deus vai abençoar ou não, é com Ele. Mas a sua obrigação como cristão é jejuar e orar. E acabou a conversa. Se é 7, se é 21, se é 14, se é 365, se puder fazer mais, glória a Deus. Mas eu fiquei olhando, assim, a gente precisa aprender a depender mais de Deus. A gente depende muito quando tem dificuldade de um conselho de alguém. A gente depende muito quando tem dificuldade de uma palavra de um irmão que vai vir, não sei de onde. Lá. E quando Deus está à porta com a Bíblia, a palavra, querendo falar exatamente com você. Efésios vai dizer pra gente que a gente precisa, o texto vai dizer em Efésios 6, estáis, pois, firme contra as astúcias do diabo. O estáis firme ali é como exemplo de um soldado dentro de um campo que está dominado, ele está paradinho aqui, sabe? E o inimigo está vindo para a guerra, e ele está firme aqui. E o texto vai dizer, o texto de Efésios, vai dizer que você tem que colocar o capacete, colocar a couraça, colocar tudo, e são as armaduras né? São as minhas armaduras, certo? Não, são as minhas armaduras, porque eu sou suficientemente, eu leio a palavra todo dia, eu oro todo dia, né? Então, mas a armadura não é minha, a armadura é de Deus. Paulo, quando está escrevendo Efésios, ele está com Isaías 59 na cabeça. Quando Deus veste a armadura exatamente igual no texto de Efésios 6. Paulo não está inventando nada, ele está pegando o texto e só repassando para a gente. A armadura é de Deus. Nós a vestimos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque Cristo morreu numa cruz para me dar direito à vida eterna. Porque eu não tinha direito nenhum. E através desse sacrifício, agora revestido com a graça do Senhor, a gente tem capacidade de enfrentar as lutas do dia a dia. Em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. O texto é claro e a gente fica achando que é na minha força, é no meu braço forte, porque não é você não fica tranquilo, não é você. É a graça do Senhor, é a presença de Cristo de novo. Então, só para lembrar, a autossuficiência do nosso coração nos leva a duvidar daquilo que a palavra diz. A segunda lição que o texto nos dá, está lá nos versículos 36, um coração autossuficiente nos leva a negligenciar a oração. 36 diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, e entristeceu-se. Então disse, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem comigo. Indo ele um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Um coração negligente faz com que a gente negligencie a oração. Gente, seguinte, Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, no momento da maior aflição da vida dele, ele foi orar. E eu e você, no momento da nossa maior aflição, onde que a gente vai? Vou na casa do pastor Gilmar, que o pastor Gilmar tem uma palavra, abençoa, glória a Deus, ele é o homem de Deus, isso é fato. Mas qual é o seu compromisso para com Deus? Qual é a sua verdade para com Deus? O pastor Gilmar, é lógico, ele aconselha, o irmão João, os pastores o pastor João, perdão, são todos habilitados a aconselhar, e é a função aconselhar mesmo, está certinho. Mas qual que é a sua função? Se eu não for lá receber oração, eu não vou a lugar nenhum. Se eu não for lá, a sua função é ajoelhar lá no cantinho e chorar lá com Deus muito para que Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa função, porque às vezes a gente esquece, o nosso coração autossuficiente acha que a oração vem da outra pessoa. E a outra pessoa vai orar por mim e a partir dessa oração, somente dessa, eu vou ser abençoado. Quando na realidade Deus quer ouvir do seu coração. Gente, João 1,3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus vai orar. E você? Ora não? Gente, a oração ela faz parte da vida do cristão. E acabou. Teve uma irmã esse dia atrás na igreja que ela perguntou o seguinte, assim, tem um texto que fala que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Daí ela falou assim, não, mas e se a gente for expulsar sem jejum e oração? Falei, irmão, jejum e oração não faz parte da vida do cristão? Então Jesus está falando assim, tá tudo normal, você ora e jejua e vai lá e expulsa, não tem outra conversa. Se você não jejuar e orar, nem crente você não é, né? Então, colabora, né? Jejum, não está pedindo nada demais, não é um extra que ele está pedindo para você. Você pode orar mais, faz sentido, mas jejum e oração faz parte da vida do cristão. Puxa vida, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia. Valeu, obrigado, você devia estar fazendo outra coisa, né? Não é estar na igreja, né? Você não aceitou Jesus ainda, né? Esse é um ponto muito importante.
Diz o seguinte, ó, versículo 40. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. E o texto diz que Jesus perguntou para quem? Para Pedro, né? Não foi o linguarudo ali atrás, ali que acabou de falar que eu não nego o Senhor, mesmo que qualquer... Eu não estou lá. Jesus vai na lata, ele já vai no Pedrão e fala assim, Pedrão, e aí? Não dá para você ficar acordado comigo, não? É igual o Fabiano falou, tá na linguagem do Rafael, tá? A gente tá traduzindo hoje, tá tudo certo. Só para a gente entender. Jesus dá uma condição muito, muito próxima para Pedro. Ele fala assim, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, se a gente olhar para o texto, estava todo mundo cansado. Eles acabaram de vir de um momento de ensinamento no capítulo anterior. Eles participaram da ceia, estavam vindo num momento muito cansativo. Jesus pregou e passou para todo mundo ali durante o dia inteiro. Provavelmente ele estava cansado também. Ele é ser humano como eu e você. Naquele momento ali é o Jesus histórico, é o homem. Ele está cansado. Todo mundo está cansado. Os discípulos vão dormir. Por que eles dormiram? Porque está cansado. É fato. Jesus não está cansado? Estava. Mas ele sabia o que ele ia enfrentar lá na frente. Ele sabia que algo muito cruel ia acontecer. E ele precisava das forças de Deus para isso. Por isso, ele vai orar. Só que no texto a gente vê uma palavra dizendo assim, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente lê esse texto e fica tentando imaginar N fatores. A palavra espírito na Bíblia, o pneuma, ela é usada em vários lugares. Esse espírito, no caso aqui, a gente tem que só entender quando que é o Espírito Santo, quando é um espírito qualquer, um demônio, alguma coisa assim, no texto. Só para a gente entender, às vezes, assim, porta. Tem porta da igreja, porta da minha casa, porta do hospital. Então, a gente tem um contexto aplicado. Manga de camisa. Tem o manga e tem a manga fruta, né? Então, aqui a gente está falando de espírito. Então, você tem que entender a aplicação do espírito. Então, o contexto está dizendo aqui, para esse espírito, é uma disposição interior, uma inclinação para algo. A maneira de como você está por dentro. Nesse contexto aqui, a palavra está dizendo o seguinte, ó. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ideia ali é que eles têm a vontade de fazer aquilo que precisa. O espírito está pronto, eles têm a vontade, mas eles não têm a suficiência na carne para fazer. Por isso eles dependem de Deus. Jesus vai dar um contexto assim, vocês têm muita vontade de fazer. E é legal porque vocês têm vontade. O espírito está pronto. Mas a carne de vocês não está preparada. As nossas lutas a gente enxerga e fala assim, puxa vida, eu vou derrubar o gigante hoje lá. Eu estou pronto. Tá, beleza. Você imaginou que sim. Mas a gente só consegue fazer essas coisas mediante o Senhor no nosso coração. Não dá para passar pelas dificuldades da vida. O texto vai dizer para a gente, no mundo nós teremos o quê? Aflições. E nós necessitamos depender do Senhor para viver. Quando você ergueu a mão e aceitou a Jesus como Salvador, você disse que Ele é seu único e suficiente Salvador, certo? E você disse que aceitava Cristo. Você escolheu, certo? A partir do momento que você escolhe Cristo, Ele é o mesmo Cristo daquele primeiro dia que você ergue a mão. Ele já era antes, né? Mas para você, Ele vai continuar sendo o mesmo sempre. E às vezes, conforme os anos vão passando, parece que Ele ficou diferente, né? Parece que Ele não escuta mais, parece que Ele não atende mais, parece que a oração não sobe mais, né? Parece que Ele não está chegando, e a minha vida está uma bagunça. Gente, convide Cristo a entrar no seu coração de verdade. Viva uma vida transformada e transformadora por Cristo. Às vezes a gente vai para oração, em vez de orar, a gente está rezando, né? Não acontece isso? Meu filho está aprendendo a fazer oração. Já está orando, mas está aprendendo. De vez em quando ele chega lá, ele já está orando. A avó dele já fez exame há uns 3 anos, né? E ele continua orando pelo exame da avó dela, porque filho, já fez, né? Pode, a vovó está bem, né? Tá bem. Quando a gente era criança, eu lembro que meu pai ensinava oração, né? Com Deus me levanto, com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era só isso que a gente orava quando era criança. Meu pai não era cristão quando a gente era pequeno. E tinha oração do prato, né? Eu anotei aqui que essa é legal. Oração do prato. Senhor, abençoe esse prato, cuidado com o rato, amém, né? Geralmente, então as orações assim, né? A gente guarda essas orações e não é oração, vira reza, né? E a gente fala com todo respeito aos nossos os católicos, né? Mas a gente está menosprezando nada, mas eles sempre falam a mesma coisa. Sempre rezam a mesma coisa. E às vezes a gente fala deles e está fazendo igual, né? A
A gente vai lá, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela comida, Senhor, obrigado, amém. Senhor, obrigado pela dificuldade, problema, amém. Não vira uma reza? E a gente começa a fazer a mesma coisa que eles, falando que eles estão errados e nós fazemos igual. E não está certo. O Senhor nos convida a ter um relacionamento sem vãs repetições. Ele quer ouvir o seu coração de verdade, como está acontecendo aí dentro. Ele quer compartilhar momentos com vocês. Era isso que foi com a gente, eu me incluo nessa. Lá no paraíso, lá no Éden, lá não era assim? Ele descia todo final da tarde para conversar com Adão. A ideia do relacionamento continua a mesma. E o seu coração? Você tem negligenciado a oração? A oração é a conversa com Deus. É o seu momento de sentar lá, sem o WhatsApp, sem ninguém, é só você e Deus. Um coração autossuficiente, ele negligencia a oração. De novo, vai lá, versículo 43. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 46. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Quando Jesus, de novo, só relembrando, quando ele ora 3 vezes, ele traz para a nossa visão aqui um grau de relatividade, um grau de necessidade, um grau de que a oração é muito importante, porque o Filho de Deus orou na sua aflição. Gente, oração. Ah, Rafael, mas é a oração na igreja, né? É a sua vida de oração. A oração na igreja é um período que a gente vem aqui e se reúne para orar junto. Faz sentido. Mas e você sozinho, na sua casa? E você lá no seu trabalho? E a sua vida de oração? É responsabilidade minha? Não, não é minha para fazer para você. É sua responsabilidade para fazer por você mesmo. E a gente negligencia, achando que é só a obrigação dos outros orar por nós. Não é isso. A sua vida de oração é sua. Por isso, ore em todo tempo. Não deixe um coração autossuficiente achar que só a oração do outro vai resolver a minha vida. A gente tem vários relatos de pessoas que vão atrás de oração de irmãos e voltam sem nada e voltam mais tristes porque não aconteceu. Deus vai abençoar cada um de nós segundo a sua vontade. Deus vai curar todo mundo, Rafael? Não. Deus vai arrumar emprego para todo mundo? Não necessariamente. Deus vai fazer tudo o que eu quiser? Não. Essa é a musiquinha da Xuxa. Não é a verdade da palavra do Senhor. Gente, Deus vai fazer o necessário para que a obra dele seja completa através da sua vida. Ele vai fazer aquilo que ele quer porque ele é o dono de todas as coisas. Se for para curar, glória a Deus. Se não for para curar, glória a Deus. O maior sacrifício já foi feito na cruz para tirar direito ao céu. A maior bênção, a maior oportunidade que nós poderíamos ter é o sacrifício, a vitória de Cristo na cruz, para nos dar direito à salvação, porque a gente não merecia nada. E através desse sacrifício, agora nós temos acesso ao céu. Não negligencie essa oportunidade. E o último para a gente acabar. Um coração autossuficiente nos leva a questionar a soberania de Deus. Um coração autossuficiente nos leva a questionar a soberania de Deus. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele. Ele estava com uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes sacerdotes e líderes religiosos. 50. Jesus perguntou: amigo, que é que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Só para a gente entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo. Há algumas semanas atrás, Jesus entra em Jerusalém e todo mundo com a folhinha de palma saudando Jesus. Para o povo existia uma expectativa política de que Jesus restauraria Jerusalém, a condição do período de Davi, de grandiosidade. Para o povo, eles tinham a certeza que Jesus ia chegar e dominar Jerusalém, que o reino seria estabelecido segundo os dias de Davi e a grandiosidade do império reinaria para si de novo. Só que se Jesus chega lá e começa a pregar, cura um, cura outro, e as coisas vão andando, e cadê? Não tá. E aí, a gente pode olhar no texto que eles tinham uma expectativa muito grande de que Jesus chegaria lá, derrubaria, retiraria todo o Império Romano ali e estabeleceria o reinado de Cristo ali. Eles não tinham entendido que isso era lá para frente. Politicamente falando, era essa visão. Tanto é que a salva de palmas, né, o pessoal, ele entra, a entrada, o texto diz que é a entrada triunfante. Então existia uma expectativa muito grande para que Jesus reinasse politicamente e materialmente ali naquele momento. Tanto é, Mateus 11, lá dos versículos 18 e 20, diz o seguinte,
Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles, versículo 19, e os enviou ao Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Tinha essa expectativa no coração de João Batista também. Eu falei assim, é o Senhor mesmo ou é o próximo que vai vir aí? Tinha essa condição na cabeça deles lá. Existia uma expectativa muito grande de que houvesse uma rebelião de guerra mesmo. Por que você tem essa expectativa, Rafael? O que Pedro está na mão? É uma espada, né? O pessoal estava armado. Tinha essa expectativa de que o reino político fosse acontecer. Judas tinha exatamente essa expectativa. E ele sai e vai lá e fala assim, não aconteceu nada não, vou vender Jesus. Né? Rafael, tudo isso já estava desenhado pelo projeto do Senhor, tá? Mas existia essa expectativa no coração das pessoas. E às vezes a gente também não sai com uma expectativa de que Deus vai fazer tudo o que eu quiser. A gente não tem expectativa de que Jesus vai resolver todos os meus problemas agora, porque eu determino que Ele vai fazer. Ó, tem um memezinho na internet que fala assim, você é o bichão, né? Não é o bichão, não é. Você não é o bichão. Nós somos servos do Senhor. Nós participamos da obra da redenção de Cristo. Nós somos chamados por um Senhor, que é Rei de todas as coisas, para que a gente participe desse momento. Você tem participado desse momento do Senhor, de servir ao Senhor, de servir ao chamado que o Senhor tem nos dado, ou você está só com os bracinhos cruzados, esperando que a bênção venha, né? A bênção não chegou. Nós somos chamados para combater as obras das trevas, isso é fato. A propagar o reino do Senhor. A propagar o evangelho através da minha vida, do meu testemunho, através das minhas palavras. E a gente questiona, será que Deus mesmo está cuidando do universo? Será que Deus sustenta o mundo na palma das mãos mesmo? Eu vi na televisão lá que tem um Deus grego que sustenta o mundo. Esquece isso. A Bíblia fala que o Senhor sustenta a terra. A Bíblia deixa claro que tudo que está acontecendo no mundo, tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Rafael, não concordo. Se você concorda, não concorda, beleza, Ele é Deus soberano. E Ele vai continuar sendo Deus. Às vezes a autossuficiência faz com que a gente esqueça a soberania do Senhor. Você pode não concordar com a política, pode não concordar com um monte de coisa. Não tem problema você não concordar. Mas entenda que Deus não perdeu o controle de nada. Nenhum milímetro para lá ou para cá, nada escapa do controle de Deus. Não deixa a autossuficiência fazer com que você tenha esse esquecimento da soberania do Senhor. Gente, continuando o texto, versículo 51 diz assim que uns estavam com Jesus, estendendo a mão, o que estava com Jesus deu a mão e cortou a espada. Versículo 55, naquela hora Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas ou varas? Um pouquinho antes, ele disse para Pedro que se ele quisesse, ele enviaria uma legião de anjos. Pedro puxa a espadinha dele lá, né? Assim, gente, é Jesus que está do lado. Se ele quisesse fazer, ele teria feito. Se ele quisesse falar assim, some tudo, sumiria. Se ele quisesse fazer, não vai acontecer, eu não vou descer, não vou morrer na cruz. Se ele estivesse na cruz, ele falasse assim, agora ele está lá crucificado, se ele falasse assim, não, vou descer, tacar fogo em todo mundo aqui. Ele não poderia fazer? Poderia. Mas por amor, ele vai e se oferece em sacrifício pelas nossas vidas. Mesmo você não merecendo nada, de verdade, mesmo eu não merecendo nada, ele se sacrifica por todos os pecados que eu sei, que eu não sei, que eu já fiz ou que eu deixei de fazer. Por todos os pecados de todas as pessoas vivas e mortas e por todo mundo. A gente fica se questionando, será que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Será que Deus deixou algo meia boca? Ou o sacrifício não foi completo? Ou não deu? Ou sei lá, qualquer outra coisa? Não! O sacrifício foi completo no momento certo para te dar direito à salvação e vida eterna. Fica questionando, será que Deus está sabendo o que ele está fazendo? Será que ele não podia... Se fosse eu, teria... Não foi você. Nós não teríamos a capacidade de aguentar tanto sofrimento. Nós não teríamos a capacidade de aguentar tanta dor. Nós não teríamos a capacidade de sofrer por pessoas que nós não conhecemos. Porque nós não somos assim. Só existiu o unigênito Filho de Deus.
chamado para fazer exatamente a obra que ele foi chamado, para nos dar direito à salvação. Aquele que não teve pecado, aquele que de hipótese nenhuma pecou, ele se ofereceu em sacrifício por nós. Gente, não dá para questionar, mesmo que nós sejamos autossuficientes no nosso coração, não dá para questionar a soberania de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Concluindo, acredite na palavra de Deus, não negligencie a oração e confie na soberania de Deus. Ele não perdeu o controle. Seu coração, ele é muito bom, mas ele é enganoso. O meu coração também é enganoso. E eu preciso depender do Senhor. Eu preciso depender de Deus. Não tem outro caminho. É só Ele é o caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos por este momento. Grato pela Tua palavra e por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que através da Tua palavra nós possamos crer e confiar sempre no Senhor. Que através da palavra do Senhor nós sejamos transformados, Pai. E tenhamos a suficiência de Cristo no coração. O Senhor não nos deixa vacilar, Pai. Sempre nos ajuda e nos orienta através do Teu Espírito Santo, Pai. Nos transforma a cada dia. Que o Senhor nos ajude a crescer e amadurecer na Tua presença, Pai. Para que possamos um dia estar contigo nos céus, Pai. Somos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos.